Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o diretor imobiliário da CODAB, Marcos Palomo. Doutor Marcos, a gente falava aqui sobre essa questão eu encerrei o bloco anterior falando de um caso específico de uma pessoa que foi pegar um financiamento e aí quando chegou na hora de fechar o contrato, não, o CPF da sua mulher tem lá um financiamento lá no Piauí e por isso ela não vai poder pegar o financiamento. Como é que é isso, essa questão de uso de CPF? Nós estamos aí às vésperas do Dia Internacional da Mulher e tem uma série, muita gente diz que é melhor até fazer o financiamento em nome da mulher. Como é que é isso? Vamos lá, nós temos duas situações. A primeira é a seguinte, infelizmente, isso é um fato corriqueiro no Brasil, onde a gente observa que o cidadão que vai fazer um financiamento num banco ou vai fazer uma compra numa loja, lhe pede CPF, identidade, carteira de motorista, tudo que podem pedir a nível de controle ele consegue. E, infelizmente, o que se observa é que o cidadão que quer cometer uma fraude, ele efetivamente se utiliza de documento de terceiro e consegue acesso. Eu tive, há um tempo atrás, acesso... Mas deve ter alguém claro internamente lá que facilita a vida do cara. Eu tive uma situação aqui no DF de um cidadão que trabalhou anos numa churrascaria. Quando ele é demitido, ele vai para a justiça, a churrascaria está falida, e ele descobre que o dono da churrascaria era ele nunca soube disso. Simplesmente, ele respondia por crime falimentar sem ter sequer noção que ele era dono do lugar que ele trabalhou por 20 anos. Pegaram o CPF dele, colocaram lá e pronto, acabou. E será que o patrão tinha acesso a esses documentos? Total. Ele era um laranja, sem nem saber que era laranja. Por falar em laranja, tem aí um laranjal, né? Já nessa questão, o senhor também é especialista em direito eleitoral. Sim. A gente tem aí esse caso aí que estão usando mulheres na eleição para desviar recursos, ou põe lá um volume grande de recursos na candidatura de uma senhora que às vezes ela nem sabe que é candidata, ou então sabe, fica mas não, com uma parte não acompanha ali, o andamento desses recursos. Exatamente. E aí quando vê, sumiu, o dinheiro vai para uma gráfica que, enfim, que não tinha capacidade para imprimir tanto material assim. Como é que se resolve isso? Já tem gente falando em acabar com a cota das mulheres, a bancada feminina na Câmara já brigou. Como é que vai ser essa questão? Olha só, no que concerne ao uso desses recursos da campanha eleitoral de modo indevido, isso pode ocorrer sim, porque muitas vezes o candidato não gera os recursos, seja ele do fundo partidário, seja ele... Mas ele não é responsável? Ele é responsável e depois ele vai terminar por responder, sem sequer ter acompanhado. Aliás, o que é muito comum é que não só quem ganha a eleição, mas quem perde também sai daquele momento e vai responder na Justiça Eleitoral por prestação de contas. E aí é que ele descobre, muitas vezes, que pessoas que ele nem sabia investiram em sua campanha ou o partido lhe passou recursos e depois utilizou de modo indevido. No que concerne a questão das cotas, é preciso a gente entender que isso é uma questão necessária ao Brasil. Nós temos diversas políticas de cotas chamadas de ações afirmativas. Nós tínhamos a política ocupada eminentemente por homens e raramente você tinha mulheres na política. Vamos pensar no DF. Quantos governadores tivemos homens e quantas mulheres chegaram ao governo do Distrito Federal? Eu acho que só uma, né? Maria de Lourdes Abadia. E ainda assim, na fase final de um mandato. Não foi eleita, né? Vamos pensar... Ela até tentou. E a Márcia Kubitschek não chegou a assumir, não? Não. Acho que ela foi vice-governadora. Foi vice-governadora. Pode ter assumido assim, na viagem, numa situação excepcional, mas assumir como a Maria de Lourdes Abadia, que ela chegou realmente a assumir, não. Que eu me lembre, não. Agora, veja, quantos presidentes da República, quantas mulheres assumiram a presidência da República? Só uma terminou empichada. Uma. Um processo de impeachment. Mesma situação do DF. Então, a política afirmativa, ela existe como um caminho para se pagar déficits históricos. É preciso que isso seja explicado. É preciso que a sociedade entenda que nós temos uma história de colonialismo no Brasil, que é um pouco diferente das capitais, que a gente pensa que ela acabou, aonde o patrão impõe o voto, aonde o prefeito e a família do prefeito se mantêm no poder por muitos anos, como se fosse uma capitania hereditária, que ele sai e o filho dele entra. E se não houver essa política de cota para que novas lideranças surjam, com novas opiniões, como é o caso das mulheres, a gente não vai conseguir. Pois é, mas é que isso está levando a um caminho inverso, né?
a gente vê aí o PSL e agora o PROS, o PT, né, na coligação, todos fazendo ali uma mexida com dinheiro destinado à mulher. Que, aliás, essa cota de 30% foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal e não pelo Congresso Nacional, né? Perfeito. A gente vê um laranjal, né? As candidatas são colocadas, mesmo quem não recebe dinheiro, só para preencher uma ficha e cumprir a cota. Cumprir uma cota, Algumas né? não sabem sequer que são candidatas, né, Zé Maria? Algumas sim, não sabem. Outros têm Não um sabe, voto, 2 votos. Isso não existe. E o senhor, doutor Palomo, o senhor acompanhou muito recentemente o mundo político. O que você achou dessa decisão do Supremo e depois confirmada pelo Congresso de negar a possibilidade de doação para a campanha eleitoral por parte de empresas? Melhorou a política nesses primeiros testes? Acho que são 2 eleições, Maria, municipal e federal. Se eu não tivesse Caixa 2 no Brasil, eu diria que isso melhorou a política. O problema é o seguinte, a doação de empresa, ela teria que ter mecanismos que a impedisse ou a limitasse de forma mais rigorosa, porque o que a gente observa é que isso depois tem uma fatura a ser cobrada. É diferente. Eu me recuso a acreditar nessa história de doação de 10 milhões, de 20 milhões. Um empresário... A fatura vai chegar necessariamente A depois. JBS aí, né, que foi a maior financiadora Doou da campanha de 20 2014. milhões de reais. Nossa, um empresário não faz isso. A fatura chega. Chega, nenhuma empreiteira vai financiar sem pensar na possibilidade de um projeto futuro, e nós sabemos. Nós vimos aí agora, recentemente, a história das construtoras, que elas montaram um verdadeiro clube para dizer hoje você ganha, amanhã a minha que ganha. O que a gente percebe com isso? Que esse financiamento, ele necessariamente, principalmente das pessoas jurídicas, ele vai ter como destino uma obra, uma contratação futura, algo que o beneficie. Ou seja, essas doações não são gratuitas. Agora, qual é o modelo, então, que pode ser feito? Porque a gente percebe o seguinte, o financiamento empresarial não deu certo porque o dinheiro estava relacionado a uma contrapartida e a empresa ia ganhar alguma coisa com aquilo. Mas agora que a gente vê esse laranjal, as pessoas pegando, né, Zé Maria, dinheiro público para deixar lá, desviar para outros fins que esse dinheiro acaba, que não é aplicado na campanha como deveria, e aí como é que faz? Qual é o melhor caminho, então, para se financiar uma campanha? Perfeitamente. Muitos falam sobre financiamento público de campanha. Foi o que a gente teve agora aqui. Eu, pessoalmente, mas financiamento total, né? Porque você não tem, você ainda tem a possibilidade de outros caminhos. Física. Né? Pessoa física, CPF. Então, assim, nós estamos no meio do caminho, nem numa situação nem de outra. Eu entendo que você pode trabalhar com, por exemplo, não só a questão da doação da pessoa física, ou você proibir algumas... hoje você já tirou o showmício, nós já tiramos as paredes pintadas, nós já diminuímos a questão da gráfica, brinde. Presentes. As campanhas estão reduzindo de custo. Então, mecanismos estão sendo usados, mas eu acho que existem outros caminhos. Como, por exemplo, eu permitir, hoje, apesar de eu ter um teto de gasto na campanha, eu não consigo ter uma fiscalização desta campanha eleitoral. Eu acho que o nosso problema hoje, o mecanismo hoje que nós temos que usar, é muito mais de fiscalização do que de legislação. Não adianta eu ter uma legislação altamente rigorosa se o Ministério Público Eleitoral não consegue fiscalizar. Não adianta eu ter uma fiscalização, um mecanismo muito bom. Uma legislação forte se não fiscaliza. Ou quando fiscaliza, você consegue derrubar, Zé Maria, por exemplo, dizer, olha, ele usou como fonte a informação da Receita Federal, então isso aí é ilegal. Mas se o Ministério Público não pode se usar de dados do Estado para alcançar esse tipo de controle, difícil. eu tenho interesse da coletividade. É isso que faz a política se tornar uma verdadeira capitania hereditária, onde os sobrenomes são os mesmos há 20, 30, 40 anos. Mas essa eleição mostrou ali de que a eleição não é como antigamente era diretamente proporcional. Quanto mais recursos se investia, mais votos, mais chances de eleição. Sim. E esta agora mostrou que não é bem assim, né? O próprio presidente Jair Bolsonaro gastou menos do que tinha à disposição, os deputados eleitos gastaram pouco,
né? Nem Os tanto. investimentos dos estados, mas os investimentos dos Até onde a países. gente sabe, tem isso. Mas, Os Até onde mecanismos, você como eu estava sabe. dizendo, esses mecanismos, Zé Maria, eles reduziram muito as despesas de campanha. Nós vimos mostrando historicamente, até no que eu falava agora há pouco, que eu não tenho mais showmício, eu não tenho uma série As de... próprias empresas estão com medo também Estão de com doar, medo. e lá na frente vão descobrir o Caixa 2 lá, aquela Exato. Cadê? candidato Está Y, Então, esperando. houve uma XZ. evolução e permitiu o nascimento de novas lideranças. Tu está na linha do que nós estamos falando. Que, na verdade, quanto mais a eleição se torna barata, mais democrática ela se torna, porque eu permito que novos valores surjam. E isso foi percebido nessa eleição com a reforma, com a mudança muito grande no Congresso. O caminho são as redes sociais, então, para Esse é o fazer futuro campanha? esse é o futuro da mídia. Da Aliás, isso não é campanha. tão novo. Se você pegar a eleição do próprio Barack Obama, lá atrás a gente viu a influência das redes sociais na eleição de um presidente. Mas não do é a país daquele única, tamanho. né? Funciona na campanha, mas depois da campanha não dá, né? Porque a gente já percebeu aí que dá problema. Dá problema sim. Aliás, a rede social, ela é um problema muito grande, porque diferente de uma mídia que você consegue uma direção por um bom jornalista, etc., etc., que vai ali dizer o que você vai divulgar, que vai medir as suas palavras, que dá tempo ao candidato ou àquele que exerce o Que dá mandato. equilíbrio, né? Na rede social, o cidadão está com o celular na mão e ele vai dar uma resposta que é uma Xinga, aberração, Deus, todo mundo. xinga, publica. Você vê isso com grandes artistas, cantores e tal. Em todas as áreas, que você não consegue que o seu assessor de imprensa controle o que acontece na sua rede É social. impressionante como a rede social libera alguns demônios, né, que estão presos nas pessoas. Eu gosto de uma frase de que nós, sociedade, estamos ainda muito imaturos para a internet, né? Chegou antes da nossa maturidade. José Maria, eu compararia a rede social com a história do motorista. Tem até um videozinho que aparece o Pateta como personagem. Sim, eu conheço. Que ele está muito calmo na hora que está na rua passeando, na hora que ele entra no carro ele se transforma num monstro. Essa mesma associação das pessoas que são muito calmas e pacíficas, como pedestre e tal, mas quando entra no carro se tornam altamente violentos, agressivos. Eu noto isso na rede social. Denise, as pessoas literalmente se transformam. E não dá Agridem. para levar. E o que a gente percebe é que agora o governo está começando a agir, as redes sociais estão pautando Demitindo a posição ministros. do governo. E como é que faz? Porque, na verdade, não é a opinião pública, de uma forma geral, que está ali, né? Ele vai pegar ali um pedaço dela, mas não uma visão do todo. Como é que faz, então, agora? Ou seja, é um mundo novo que as pessoas têm que aprender a conviver, mas que é preciso também ter um equilíbrio ali, né, naquele espaço. Toda quebra de paradigma, toda mudança considerável que ocorre na sociedade, ela leva um tempo de maturação. O problema é que a evolução hoje tem uma velocidade muito grande. E a gente vê que a rede social, através de seus fake news, através de informações equivocadas, consegue destruir a imagem das pessoas. E é muito mais fácil você destruir do que você reconstruir a imagem de alguém. Né? É por isso mesmo que, a nível de eleitoral, a gente diz assim, é muito mais fácil eu pegar um candidato com 1% de intenção de votos e fazer dele um presidente da República, do que eu pegar um candidato que tem até uma boa intenção de votos, mas que ele tenha uma rejeição muito alta. Porque a rejeição, Tenho que explicar. para você derrubar, é muito difícil. Pois é, e exatamente sobre isso que a Denise falou, alguns deputados e senadores estão entregando seus mandatos às mídias sociais, né? Alguns dizem claramente, já existem vereadores, como em Belo Horizonte, aqui eu acho que 3 ou 4 deputados federais e um senador, que vai votar segundo indicar os seus seguidores. A sua timeline. Existe até um aplicativo dizendo ali o que ele deve ou não fazer. Você sabe que eles já têm um apelido, né, Zé Maria, no plenário da Câmara. São chamados caçadores de Pokémon. Eles passam o dia inteiro com o celular na mão. E lá, outro dia foi esquisito, porque chegou um deputado lá, eu vou falar e tal. Aí a hora foi pedir a palavra, o presidente falou, o senhor não é líder, o senhor não está na de liderança, o senhor não lhe dou a palavra. E ele estava ao vivo, foi um constrangimento. E o incrível dessa situação é a seguinte, as mídias sociais não foram eleitas, né? Um deputado que entrega o seu mandato, o seu poder ali de crítica, o seu poder de decisão a uma parte da mídia social é uma situação muito grave. Mas, doutor Palomo, foi muito bom tê-lo aqui no Frente a Frente, muito esclarecedor, falamos
da política habitacional, da política, da legislação. Obrigado pela sua presença aqui nesta quarta-feira. Eu é que agradeço, Zé Maria. Afinal de contas, falar de habitação é um tema muito instigante e que nos traz, como gestores públicos, porque a função que eu estou é de um gestor, uma responsabilidade social muito grande, porque quem lida com habitação lida com sonhos. E você não pode gerar esperança em pessoas que efetivamente não serão contempladas ou com aquilo que você trabalha, você não vai poder alcançar aquelas pessoas. Porque pior do que o não é um sim mentiroso. E é com isso que a gente tem que ter compromisso, é ter a resposta certa para aquelas pessoas que dependem do nosso trabalho. É isso, doutor Palomo. Muito obrigado. Denise, mais um frente a frente aqui nessa mesa redonda. Vamos ver se o ano agora engrena, né, Zé Maria? Obrigada, doutor Palomo, e obrigada a você que nos assistiu. Pois é, nós estamos hoje no início da Quaresma. É uma parte muito importante para nós católicos, né? Onde devemos aumentar as nossas orações. É um tempo de começar a pensar no céu, e mais no céu do que na terra, e em nós mesmos. Eu queria agradecer a você que acompanhou aqui o Frente a Frente. Muito obrigado, muito boa noite. E continue aqui na Rede Vida. Aqui começa agora o Jornal da Vida com as notícias nacionais e internacionais. É isso, obrigado. Muito boa noite.